Câmera cega. Fala galera do Câmera Cega, pessoal, e hoje passando aqui para compartilhar com vocês uma notícia que eu espero que seja boa, espero realmente que possamos nos surpreender positivamente com ela. No final de 2018 ainda, se eu não me engano, comecinho de 2019, nós tivemos um anúncio da Netflix de que um grande clássico da literatura latino-americana seria adaptado por ela na forma de série. Nada mais, nada menos do que 100 Anos de Solidão, escrita pelo ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques, mais conhecido como Gabo. Depois nós ficamos bastante tempo sem ter maiores notícias a respeito do andamento desse projeto, até que agora, no finalzinho de 2020, o Rodrigo Garcia, filho do Gabriel Garcia Marques, que está aí à frente desse projeto como produtor executivo, finalmente se pronunciou e nos atualizou a respeito do andamento dessa produção. Mas antes de nós entrarmos na série propriamente dita, vamos falar um pouquinho do que se trata o livro, para quem não conhece a obra ou conhece apenas superficialmente. E é claro que eu vou deixar o link, vou deixar um link do Amazon aqui na descrição desse episódio, pessoal, para quem tiver interesse aí em estar conferindo ofertas desse livro, tá bom? Publicado aí no Brasil pela editora Record. E aproveitando brevemente, apesar de eu não ser ganhador do Prêmio Nobel, eu também sou escritor, galera. No final de 2020 eu lancei o meu segundo livro, o romance Você e o Fim do Mundo, pela plataforma Clube de Autores. Estarei deixando o link oficial da página do meu livro também na descrição deste episódio, caso você queira dar uma conferida, beleza? Juntamente com um link aí da Amazon com ofertas de 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques. Em uma apresentação comum de livro, eu começaria dando para vocês uma breve sinopse aí do que se trata a obra, só que aqui eu vou fazer isso de um jeito um pouquinho diferente, porque 100 Anos de Solidão decididamente não é uma obra comum, e é isso que a torna, na minha opinião, tão maravilhosa, tão incrível, tão mágica, literalmente, na verdadeira acepção da palavra. E de fato, eu posso dizer para vocês que 100 Anos de Solidão com certeza foi uma das minhas melhores experiências literárias até então. Então eu vou começar dizendo o porquê, vou começar falando sobre alguns aspectos que envolvem a narrativa, o formato de narrativa da obra, e depois eu passo para vocês aí de fato a sinopse do livro. Antes eu quero começar dizendo para vocês o seguinte, que na verdade, ao meu ver, 100 Anos de Solidão é aquele tipo de obra que o que faz dela uma história tão incrível não é tanto a história em si, ou pelo menos aquilo que você vislumbra ao ler a sinopse do livro. É muito mais sobre como essa história é contada. Possivelmente você já se deparou com uma situação na qual um amigo, um colega seu, sempre que ele começa a contar piada, você começa a rir muito, ainda antes que ele
termine de contar a piada, ou pelo menos você já deve ter conhecido alguém que já se deparou com essa situação, né? Que tem um amigo, um colega que quando começa a contar a piada, gente, segure a bexiga, né? Enquanto que outras pessoas, você ouve ela contando uma piada e de repente você solta até uma risadinha no final, ou você força uma risada pra, né, parecer uma pessoa educada, não deixar outra pessoa mal, mas você não acha tanta graça e às vezes você sente que na verdade a piada até ela é uma piada boa, mas a pessoa ela não sabe muito como contar essa piada. E 100 Anos de Solidão é totalmente sobre isso, cara. A questão é como o Gabo desenvolve essa narrativa. Na verdade, quando eu comecei a ler, de cara, eu me senti muito em uma fogueira, como se eu estivesse junto a uma fogueira e o meu avô, a minha avó estivesse contando aquela história para mim, como se fosse uma anedota, galera. E para mim, os 100 Anos de Solidão é totalmente isso, na verdade. É uma grande anedota. E é isso o que me deixou totalmente preso ainda nas primeiras páginas e fez com que eu não conseguisse mais parar de ler, galera, até concluir aquela história, aquela narrativa. Não se enganem, galera. Eu posso estar aqui dizendo que o formato parece o de anedota. Talvez você associe, sei lá, uma anedota a uma comédia meramente. Só que não, galera. 100 Anos de Solidão, aliás, como na verdade toda grande anedota, tem um pouquinho de tudo. Tem muita comédia, sim. Aliás, prepare-se possivelmente para rir muito, galera, durante a leitura. Mas tem de tudo, pessoal. Tem mistério, tem suspense, tem aventuras, reviravoltas, dramas, romance. Tem um pouquinho de tudo e é justamente isso que faz também dessa narrativa uma experiência tão envolvente, tão poderosa. Dito isso, vamos à sinopse. Na trama, nós acompanhamos a trajetória da família Buendia ao longo das suas gerações, principalmente na mítica aldeia de Macondo, que é um universo particular criado pelo Gabriel Garcia Marques, que apesar de tantas particularidades, de tantas especificidades, ao mesmo tempo também lembra tanto o nosso mundo em diferentes períodos históricos e, mais especificamente, é claro, o histórico da nossa região, aí hoje tida como a latino-americana. Quando eu digo que Macondo tem muitas especificidades, pessoal, é porque o Gabo, ele mistura o fantástico e o real de uma forma totalmente orgânica, super natural, de um jeito tão natural que a gente não se surpreende quando nós nos deparamos com certos elementos que teoricamente não deveriam estar lá. E para isso, para você entender isso, só mesmo também você lendo, você interagindo com o estilo do Gabriel Garcia Marques, que se tornou referência no gênero conhecido como realismo fantástico, também chamado de realismo mágico, e quando você lê 100 Anos de Solidão você entende o porquê. E realmente, cara, se você ainda não leu 100 Anos de Solidão, pare tudo que você está fazendo e permita-se essa experiência antes de morrer. Sim, uma das minhas dicas literárias mais enfáticas é para que você não deixe de ler 100 Anos de Solidão. Agora, entrando então no mérito da série da Netflix. Ainda veremos realmente se será um mérito, né, galera? Eu sempre espero
me surpreender positivamente. Mas eu reconheço que eventualmente alguns desafios realmente são grandes. Como eu falei, nós temos o próprio filho do Gabriel Garcia Marques por trás desse projeto. A série será rodada em língua espanhola, língua original, felizmente. E quem ficará a cargo do roteiro será o porto-riquenho José Rivera, que ficou conhecido pelas suas adaptações cinematográficas de Diários de Motocicleta e Na Estrada. O Gabriel Garcia Marques, é claro, não está diretamente envolvido no projeto porque, para quem não sabe, ele faleceu em 2014, galera, aos 87 anos. Mas daí nós temos o Rodrigo Garcia, filho do Gabriel Garcia Marques, à frente do projeto. E ao contrário do que muita gente pensa, galera, o Gabriel Garcia Marques, ele nunca foi contrário a adaptações das obras dele para o cinema. Muito pelo contrário, o Gabriel Garcia Marques sempre foi inclusive um grande amante do cinema. Só que no caso, por exemplo, de 100 Anos de Solidão, ele mesmo declarou que não via como se poderia adaptar essa história em um único filme. Ele chegou a comentar que se ele tivesse escrito 100 Anos de Solidão como um roteiro, na verdade ele faria roteiros para vários filmes. Não é à toa que, felizmente, no mercado audiovisual de hoje, temos um acesso muito mais democrático a séries que facilitam, inclusive, a adaptação de obras como essa, de modo que elas de fato cheguem a um grande público nesse cenário das plataformas de streaming, não é mesmo? Então, o formato de série vem de fato dialogar com o desejo do Gabriel Garcia Marques de dispor de várias horas para adaptar 100 Anos de Solidão como de fato é necessário. E de acordo com o Rodrigo Garcia, a série terá cerca de 20 horas de duração e em princípio será dividida em 3 temporadas, com uma média aí de 6 a 8 episódios por temporada, galera. Claro que essa é uma estimativa inicial, tá bom? Foi apenas uma declaração preliminar aí do Rodrigo Garcia no final do ano, agora no final de 2020. Apesar desses nomes representativos aí que desde já nós temos à frente do projeto, no entanto, o que acontece com as obras do Gabriel Garcia Marques, inclusive 100 Anos de Solidão, segundo o próprio Rodrigo Garcia, é que nós temos poucos diálogos, galera. E isso pro audiovisual, hoje em dia, é complicado em termos de adaptação. Como eu comentei com vocês, a magia de 100 Anos de Solidão está na forma, principalmente na forma como a história é contada, né? E isso acontece justamente porque se destaca na narrativa o relato de ações dos personagens, de acontecimentos, da animosidade de um grupo de personagens ou de personagens individuais, do que se passa no íntimo de cada personagem, às vezes da própria população, do povoado, assim por diante. E as falas de personagens, elas entram em momentos mais específicos. Então eu realmente não consigo imaginar essa adaptação sem que pelo menos eventualmente se utilize a figura do narrador, porque sem ela eu acho realmente difícil essa transposição de linguagem. E uma aposta eu faço com vocês, galera: se eles conseguirem produzir uma adaptação que faça jus à obra original, essa série vai se tornar
uma das melhores produções de todos os tempos da Netflix e será um grande sucesso. O Rodrigo Garcia garantiu que o roteiro do primeiro episódio está pronto. Então vejam bem, galera, desde ali do comecinho de 2019, essa demora eu creio que em muito realmente se justifique pelo trabalho que eles estão desenvolvendo aí na escrita desses roteiros, fora questões logísticas, né? A partir de agora, eu creio que após esse anúncio do Rodrigo Garcia, aos pouquinhos a gente deve começar a ter com mais frequência agora novidades sobre o andamento do projeto, escala de elenco. Vamos ficar de olho aí. É claro que a gente não deve esperar a estreia dessa série para esse ano, né, galera? Com certeza aí, eu creio que em 2022, se tudo correr bem, nós possamos ter aí a estreia da primeira temporada. E se a série de fato for bem sucedida, eu tenho certeza de que ela também vai fazer com que muitas pessoas leiam a obra original e também se deleitem com ela. Um abracéfilo para todos. Aquele abraço cinéfilo e literário.